Oiê, eu sou a Lubanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta capa para almofada, nada básica, toda charmosinha, mas que você não precisa saber costurar nem zíper e nem casinha de botão. Bora costurar? Para este projeto, eu pensei naquela pessoa que está querendo dar uma melhoradinha na decoração da casa com um projeto simples e fácil, dar uma nova carinha para as almofadas que já tem em casa. E eu queria muito uma capa para almofada, mas que ela pudesse ser tirada da almofada. Eu não gosto daquelas capas fixas que são fechadas e que a gente não consegue tirar para lavar mesmo na máquina. Só que eu também não queria que tivesse um fecho muito difícil. Tem muitos iniciantes na costura aqui no canal. Eu tô fazendo enquetes ali na aba comunidade, então eu quero muito saber a opinião de todo mundo. Sugiro que você participe para os conteúdos serem cada vez mais direcionados para o gosto da maioria. E as pessoas estão querendo muito peças fáceis, então eu não queria nada que tivesse um fecho muito difícil. Então, por isso que eu pensei nesta capa que a gente consegue tirar para lavar, mas que não tem fecho nem em zíper e nem em botão. Bora lá ver como que eu fiz esta capa para almofada? Materiais utilizados. Para a parte externa da capa para almofada, eu estou usando um tecido um pouco mais estruturado, ele se chama Aquablock. Há várias opções de tecidos mais estruturados em lojas que vendem tecidos para decoração e tapeçaria. Tecidos mais firmes vão ficar melhor nesta capa para almofada, porque como tem a abertura na frente, se for um tecido como a tricoline, a abertura não vai ficar no lugar. E aí precisaria de mais de um laço para manter a frente fechada. O tecido que eu comprei tinha 1,40 de largura e eu aproveitei toda a largura, cortando bem certinho para fazer 4 capas. Então, esta lista de materiais é para 4 almofadas. Cada uma das 4 capas tem 74 por 35 centímetros no tecido Aquablock. Para o tecido central interno da capa, 4 vezes de 18 por 35 centímetros no tecido tricoline verde. Para as faixas dos laços, 25 por 5 centímetros, 8 vezes no tecido tricoline verde. Esta capa para almofada é indicada para almofadas de aproximadamente 35 por 35 centímetros, mas se ela não estiver muito cheia, pode ser maior, que é possível encaixar dentro da capa. Passo a passo. Vou começar pelas faixas dos laços. Dobro direito com direito e vou costurar um lado menor e a lateral maior. No outro lado menor, eu não costuro. Vou repetir o mesmo processo em todas as faixas. Aqui eu já costurei. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vinco bem a costura na lateral. Vou passar a ferro e um pesponto nestes 3 lados, que é o que eu já fiz nessas outras faixas. Reservo todas as faixas. Agora eu vou fazer o acabamento do tecido central interno. Nas 2 laterais maiores, eu vou marcar 1 centímetro a partir da borda e depois mais 1 centímetro. Vou virar 2 vezes a borda do tecido para fazer o acabamento, nas marcações. Neste outro lado, eu já dobrei e vinquei o tecido. Vou fazer uma costura próxima à ponta dobrada do tecido.
nos dois lados e vou repetir o mesmo processo nos outros tecidos. Depois de costurar, vou fazer as marcações das metades nas laterais menores. Reservo os tecidos centrais e internos. Na parte externa, nos lados menores, vou marcar da mesma forma, 1 centímetro e 1 centímetro a partir da borda para fazer as dobras de acabamento. Também marco a metade desta lateral. Dobro o tecido ao meio e marco a metade. Nesta marcação que eu vou posicionar a faixa de amarração. Dobra a faixa ao meio, no lado sem acabamento para achar a metade. Centralizo essa marcação com a marcação da parte externa. Empurro a faixa até a dobra do tecido. Vai parar nessa última dobra do tecido. Primeiro, eu só vou fazer uma costura de segurança para prender a faixa à parte externa da capa. Olha como eu prendi com alfinete. Vou fazer exatamente igual do outro lado. Aqui eu já fiz a costura de segurança, prendendo a faixa à parte externa. Posso dar retrocesso para reforçar e até mesmo zigue-zague, porque essa costura não vai aparecer. E por que é importante fazer essa costura de segurança? Primeiro, para que a faixa fique bem presa e não descosture conforme a gente deu o laço na almofada ou alguém sente em cima da almofada. Enfim, para não descosturar a faixa durante o uso da almofada. E também porque fazendo essa costura de segurança, eu não preciso dar retrocesso na costura, que vai ficar no direito da peça. O acabamento não fica impecável com um retrocesso bem na frente da capa. Do outro lado, a mesma coisa, a faixa está presa. Agora eu vou fazer a costura próxima à ponta dobrada do tecido nos dois lados. E vai ficar assim. Como eu falei, como eu tinha feito a costura de segurança, eu não precisei dar retrocesso nesta última costura e o acabamento fica impecável no direito. Agora eu vou montar uma das almofadas e é o que você vai repetir nas outras três. No tecido central interno, eu já tinha feito as marcações das metades. Na parte externa, nos lados maiores, também achei as metades. Eu achei as metades dobrando o tecido ao meio. Com o avesso da parte externa para cima, eu centralizo com o tecido interno que está com o direito para cima. Centralizo os tecidos na parte de cima e na parte de baixo. Vou passar uma costura de segurança para prender os dois. Importante que essa costura de segurança seja bem próxima da borda e eu já te explico por quê. Fiz um zigue-zague bem estreitinho, prendendo as duas partes. Você pode fazer numa costura reta se preferir. Tem que ser bem estreitinha essa costura de segurança, porque eu vou fazer o acabamento desta peça com a costura francesa. Então, se a costura de segurança não for bem próxima da borda, ela vai acabar aparecendo no direito. Nessas marcações das metades, eu vou aproximar as bordas da parte externa, com o direito da parte externa para cima. Como a estampa do meu tecido é em listras, eu preciso alinhar a estampa do tecido. Então, depois, eu refilo na lateral. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Na marcação da metade, alinho as bordas da parte externa. E importante é alinhar a estampa e também deixar as bordas bem juntinhas. As pontas estão bem presas. E eu posso colocar mais alfinetes, só para ter certeza de que tudo vai ficar no lugar. Alfineto as laterais, do centro para as dobras. Posso usar algum objeto para me ajudar a fazer a dobra do tecido sem pregas. Faço a mesma coisa do outro lado. Vou fazer uma primeira costura pelo lado direito com meio centímetro de margem de costura.
Não pode ser maior que isso, tá? Olha como essa costura fica bem próxima da borda. Lá no meio, no encontro das pontas, eu dei retrocesso para reforçar a costura. Corte os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro a peça para o avesso. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Deixo a costura bem na lateral, vincando bem o tecido. E agora sim eu vou fazer a costura definitiva. Você pode usar margem de costura de 0,75 centímetros ou mesmo de 1 centímetro. Vou dar retrocesso nesta parte da abertura para reforçar a costura. Esta costura prende também o tecido verde. E ficou assim. Olha que bem acabado que fica. Não tem fiapo de tecido, sobra de costura, o acabamento fica limpo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Como eu estou usando o Aquablock, eu nem preciso passar, mas se você estiver usando outro tecido, este é o momento de passar a sua capa para a almofada. E olha pelo direito também um acabamento impecável, como se fosse uma costura normal, e por dentro super bem acabado com uma costura embutida. E agora é só colocar a almofada por trás da parte central interna. Olha que graça que fica! Você também pode usar do outro lado para ir mudando. Uma capa para almofada charmosa que sai do básico, mas que não precisa saber colocar zíper ou fazer casinha de botão. Eu quero muito saber como que são as almofadas aí da sua casa, se você tem almofadas fechadas, se você tem almofadas com capas para almofadas. Conta aqui para mim nos comentários, de repente surge aí a ideia de uma nova peça aqui para o canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.